estamos no capítulo 3. Esse capítulo 3, ele trata inicialmente com o tema o céu. Nós podemos, de alguma forma, já começar falando da parte mais científica, quando a gente observa que a ciência já colocou aí esse termo céu muito limitado, no sentido de que ele não está tão próximo da gente. Ele já é muito maior do que a gente possa imaginar. Contudo, as religiões aqueles pesquisadores, aqueles intelectuais antigos, alguns deles divergiam quanto a quantos céus existiam, né? Uns diziam que tinha 3, outros diziam que tinha 7, outros diziam que tinham 9. Quer dizer, cada um pensava de uma maneira. Atualmente, na teologia cristã, ele diz que são 3. Né? Eles entendem que o primeiro céu seria esse aqui do ar e das nuvens. O segundo seria um dos astros. E o terceiro seria onde está Deus. Porém, com a ciência, essa teoria foi se alterando, se modificando. E foi verificando que existiam muitas outras constelações. Existiam muitas galáxias. E que não poderia estar restrito, muito menos Deus, a esse terceiro céu, a esse suposto terceiro céu. E que a ideia hoje seria de que não são as coisas e Deus por fora. Seria Deus e as coisas por fora. Deus estaria no centro das coisas e não na periferia das coisas, né? Da criação dele. Então, quando a gente imagina Deus lá, que é uma ideia um pouco achando antigamente, que era a ideia de que a Terra era o centro do universo e que tudo girava em torno da Terra. Já não é mais assim, né? Já não funciona mais dessa forma. Hoje já se vê que o espaço é muito maior do que se imagina, até para o nosso conhecimento é um pouco difícil entender o quão grande ele é, mas a gente observa, eu trouxe aqui uma informação muito interessante, que é informação, está citado aqui mesmo, é informação de quanto de planetas existem. Eu busquei isso na internet. Vejam só, nós aqui, já conhecido pelo homem, pela ciência, são 40 bilhões de estrelas similares à nossa. Similares ao Sol, já existem 40 bilhões de estrelas. Se nós imaginarmos que aqui tem lá 7, 8, 9, sei lá quantos planetas, multiplique isso aí, 9 por 40 bilhões, você vai imaginar quantos planetas existem. E buscando na internet também, ele disse assim, existiriam cerca de 8,8 bilhões de planetas similares à Terra. Olha só, você imaginar que existe quase 9 bilhões de planetas igual ao nosso? Por que Deus só colocaria vida no nosso? Ser vivente, homem. E por que também Deus colocaria os outros tantos bilhões que não são semelhantes ao nosso? Sem ninguém, sem nada. Seria algo inútil. E se tratando de quê? Nós não vamos lá para ver. Né? Pelo menos fisicamente. Espiritualmente, pode ser que um dia a gente chegue lá. Mas a gente entende pela doutrina espírita que cada planeta ela tem o seu momento de vida terrestre e de vida espiritual. E que muitos deles já têm um processo de vivência lá dos seres, que é o processo de vivência diferente do nosso. Lá pode não ter esse corpo físico, mas tem um corpo diferente. Lá provavelmente pode ter um corpo mais rudimentar ou menos rudimentar, pode ter uma evolução maior dos seres que lá vivem e, por conseguinte, não precisa de ter a Terra como nós conhecemos, com essas plantas, tem outros tipos de vivência. Então, em se tratando do céu, nós podemos imaginar que, se formos falar de céu, ciência, se formos falar de céu religioso, que é o céu daquele conforto, daquela tranquilidade, que não é o momento da palestra, a palestra não trata disso, nós teríamos que ter um outro momento para falar, mas esse céu, a gente pode dar uma palhinha, esse céu seria aquele céu de conforto, de tranquilidade, né? Que a gente, nós espíritas pelo menos, entendemos que não existe. É aquele céu onde nós temos também conforto, mas também trabalho.
Temos também conforto, mas também responsabilidades. Também conforto, mas também ciência, estudo. Nós temos isso lá. Nós não entendemos que esse céu conforto, ele seja para nós. Esse céu conforto é aquela paz, aquela tranquilidade que a gente vai ter para executar aquilo que a gente tem que fazer, que é contribuir com a justiça de Deus, contribuir com a causa superior, não ficarmos lá descansando, né? A gente tem mais coisas para fazer do que descansar. E passando dessa parte do céu, no livro Céu e Inferno, ele diz o seguinte, ó, o homem se compõe de corpo e espírito. O corpo está ligado à terra, e o mundo espiritual ostenta-se por toda parte. E o corpo do mundo espiritual ostenta-se por toda parte. Então a gente começa a ver, a partir daí, que Kardec divide. Ele coloca assim, o corpo físico pertence à terra. A terra, não estamos falando aqui terra física nossa só, mas a qualquer planeta onde tenha lá os seus espíritos viventes, seus espíritos habitando, lá terá um corpo, que ele é proporcional à terra que está ele habitando, proporcional àquele planeta. Pode ser um corpo igual ao nosso, ou pode não ser igual ao nosso. Então ele separa dizendo que esse corpo, ele será o corpo que irá viver naquele planeta. E o espírito, ele é aquele em que ele pode ir para toda a parte. Ele pode migrar para todo lugar. Mas podemos também entender, a doutrina espírita nos deixa muito claro isso, que essa passagem para outro planeta, essa ida para outros lugares, está limitada ao desenvolvimento espiritual de cada um de nós. Nós não podemos simplesmente falar assim, eu vou para um outro planeta aí. Você não pode falar isso. Você vai por mérito. Se você tiver desenvolvimento espiritual capaz para ir, você vai. Senão, você vai ficar por aqui mesmo. Tem alguns que não tem... todo mundo aqui conhece a história de Bezerra de Menezes, né? Quando ele foi proposto a ele ir para um mundo melhor, né? Um outro planeta, ele falou, não, eu prefiro ficar na Terra. Né? Me deixa aqui por um tempinho para eu poder ajudar mais o planeta. Então, a gente vê com isso que ele tinha essa possibilidade, porque já alcançou desenvolvimento espiritual suficiente para ir. Né? Então, a limitação ela é proporcional ao nosso desenvolvimento. Quanto mais desenvolvidos, menos limitados a gente está ao planeta em que nós nos encontramos. Então, ele continua dizendo o seguinte, ó, o espírito é criado simples e ignorante, com aptidões para progredirem. Olha só, todos nós somos criados simples e ignorantes. Nós sabemos, pela doutrina espírita, que aquela essência do espírito, ele começa lá no mineral, passa para o vegetal, para o animal e chega até a nossa condição humana. Esse trajeto é de milhões de anos, demora, não é rápido assim. Contudo, quando ele chega na condição de estar no corpo físico de um homem, o que acontece? Ele é muito ignorante, ele é muito simples, ele tem que começar a aprender tudo de novo. Tudo de novo que eu digo em relação às coisas que ele já aprendeu nos outros reinos. A partir dali é a convivência social. A convivência que ele até cita aqui, Kardec cita aqui, ele diz o seguinte, que a questão moral é adquirida com convivência. Se você se isolar num lugar, você vai evoluir muito devagarinho. Então você tem que conviver socialmente com as pessoas. Você tem que estar com aquele que é chato, você tem que estar com aquele que é bom, você tem que estar com aquele que é inteligente, você tem que conviver com aquele que é irritado, com aquele que é agressivo, para que você possa, com essas pessoas, aprender a tolerar, a ser paciente, a ser amigo, aprender como não fazer. Que você vai olhar para o outro e falar assim, poxa, isso eu não posso fazer, isso não é legal, né? Isso não é certo. Então, a convivência, segundo Kardec, faz com que a gente evolua moralmente. Então, a gente não pode se abster de conviver com as pessoas, de estar lidando com pessoas. A gente se irrita, às vezes, com certos temperamentos, certas opiniões, certas atitudes, mas isso é também para o nosso crescimento. E ele continua falando o seguinte, ó, a felicidade está na razão direta do progresso realizado.
Então, olha, a felicidade está na razão direta do progresso realizado. Se nós verificarmos, cada vez que nós progredimos um pouquinho, a gente começa a ver as coisas de uma maneira diferente. Imaginem o seguinte, nós temos aqui um microscópio e algumas células ali. Chega um leigo igual a mim, vou olhar aquelas células ali, olho, legal, a célula é quadradinha, retangular, bonita, né? Poxa, colorida essas células. Aí vem um aluno de biologia. Aí olha e fala assim, ih, rapaz, essas células ali são células de tal e tal planta. Aí chega um doutor, vai olhar aquelas células e fala assim, olha só, essas células são as células de tal e tal planta, elas estão num processo de reprodução, que daqui a 5 dias elas vão morrer, e que depois elas vão se transformar em outra coisa. Todo mundo viu a mesma célula. Nós três vimos a mesma célula. E por que cada um olhou de uma maneira diferente? É assim que funciona a vida. Toda vez que a gente ganha um pouquinho mais de conhecimento, seja conhecimento moral ou intelectual, seja qualquer um dos dois, cada vez que a gente ganha um conhecimento, a gente começa a ver a vida diferente. A gente começa a ver as coisas de uma forma, com outro prisma. Quando a gente eu estava até comentando aqui com os nossos amigos aqui no estudo, que às vezes o estudo era proporcional a isso, ele diz o seguinte, que nós, por alguns instantes, somos obsidiados, por alguns segundos. Por alguns minutos, temos um delírio mental. E é verdade. É verdade. Imagine o seguinte, nós estamos vendo uma televisão, sai uma notícia lá que aquilo te incomoda, te irrita. E por alguns momentos você pode desejar algo ruim para aqueles que cometeram aquele delito. É um momento de delírio mental. Aí você volta e fala assim, não deveria ter feito isso. Não é o certo. Não é o justo. Eu sei que não poderia fazer isso. Mas fiz. Então, neste momento, aquele que tem a capacidade de se corrigir, de não alimentar aquilo, já está no caminho certo. Porque tem aqueles que nem se dão conta de que falaram uma tremenda besteira e continuam alimentando aquele sentimento de ódio, aquele sentimento ruim, desejando o mal do outro. Ainda quando nós olhamos e falamos assim, não deveria ter feito esse comentário, e você se retrata e tenta da próxima vez não fazer, isso faz com que a gente passe a ter mais felicidade. Porque nós conseguimos com isso ter o nosso progresso a cada dia mais avançado. A cada dia nós podemos compreender a vida com outro olhar. Na próxima vez nós iremos olhar para aquele comentário, para aquela coisa ruim e falar assim, poxa, eu vou fazer uma prece para esse meu amigo. Aconteceu isso, vou fazer uma prece para ele, né? Ele está precisando. Tomara que ele não faça isso de novo. Olha só o olhar diferente. É a mesma notícia, é a mesma informação e a gente já tem concepções diferentes da vida. A vida faz com que a convivência com as pessoas e o nosso controle, por isso que Jesus disse o quê? Orai e vigiai. Olha só, orai e vigiai. O que é orar? Estar em contato com Deus, né? Orar é isso. Você está ali na relação direta com o Pai. Quando nós ficamos nessa relação direta, o que acontece? Nós estamos sob um determinado sentimento. Estamos sob um determinado pensamento. E isso faz com que a gente esteja tentando, nos esforçando para fazer o melhor na vida. Aí ele fala, vigiai. Aí a gente começa a nos corrigir. A gente fala assim, poxa, eu não posso pensar isso, eu não posso falar isso, eu não posso agir dessa forma. Esse é o vigiar. Quando nós passamos a fazer essas duas coisas que Jesus nos orientou, a gente começa também a ver a vida de outra maneira. Porque quando a gente está em conexão com Deus e quando a gente vigia os nossos pensamentos, nossos atos, a gente começa a olhar para o outro. Quando o outro faz alguma coisa errada, você fala assim, não posso falar isso. Não posso discutir, não vou brigar, vou orientar, vou ajudar, vou procurar fazer de alguma forma com que aquele irmão minimamente saia um pouquinho melhor do que ele veio se encontrar comigo. Né? Porque quando as pessoas chegam até nós temos que ter um cuidado muito grande com a convivência, né? E quando as pessoas chegam até nós temos que sempre pensar o seguinte, ela não pode sair de perto de mim sem levar algo. Se nós pensarmos assim, nós estaremos contribuindo muito para uma humanidade melhor. Porque se alguém chega perto de mim,
e eu dou para ela uma cara feia, um pouco sorriso, eu dou para ela um tom de voz agressivo, eu estou dando para ela coisas que ela vai levar. Agora imagina o seguinte, a pessoa chega para você já dá logo um sorriso, tá? Você tá ruim, naquele dia tu não tá bem. Mas você fala assim, você dá um sorriso, a pessoa tá bem, tu tá ótimo. Tá nada, tá cheio de problemas, cheio de coisa. Fala assim, tá ótimo. A pessoa já fica até boa. Se ela não tiver nada, se ela tiver algum problema, ela já melhora. Por quê? Porque você tá passando esse sentimento, mesmo que você não tenha. Mas eu penso muito numa coisa que Divaldo falou uma vez, que ele disse o seguinte, Divaldo falou assim, eu não tenho direito de... Chico falou que ele não tinha o direito de ser peso para ninguém. Já Divaldo falou uma outra coisa, que é semelhante a essa. Eu não tenho o direito de falar algo que agrida a ninguém. Então, você vê, são duas coisas muito, muito próximas, muito correlatas, quando ele diz que nós não temos o direito de ser peso para ninguém em nenhum momento. E não temos também que falar nada que agrida. Eu sempre comento isso aqui, que a gente tem que procurar as palavras certas para falar. A gente não pode utilizar uma palavra que ofenda o ouvido. Pode nem ser um palavrão. Não precisa ser um palavrão, não. Mas tem que ser uma palavra que não agrida o ouvido das pessoas. Né? Eu não tenho esse direito. E também não temos que admitir que isso ocorra conosco também. Das pessoas falarem alguma coisa que seja agressiva no nosso ouvido, a gente fala assim, olha só, muda o jeito de falar, fala de uma maneira diferente. Né? A gente não precisa ser feito dessa forma. A gente pode usar as palavras de várias maneiras, né? de forma com que a gente não agrida as pessoas. Então, essa forma que a gente tem de não agredir, de ser alegre, de ser participativo, a gente faz com que a gente possa transmitir felicidade para o outro. E essa felicidade também reflete no nosso progresso diretamente. É uma relação, né, de progresso e felicidade. Nós temos, então, uma outra frase de Kardec, quando ele diz assim, ó, o mundo espiritual tem esplendores, harmonias e sensações que os espíritos inferiores não entreveem. Então, nós não conseguimos identificar certos esplendores, certas harmonias que tem na espiritualidade maior. Não dá, nós não conseguimos compreender. Nós podemos até observar que, imagina aquele músico, né, bom músico, que ele está diante de uma orquestra, está lá aquela orquestra, ele fica prestando atenção naquilo e fica... Que coisa maravilhosa, né? Lindo aquilo ali. Eu, que não entendo nada de orquestra, vou chegar, vou olhar para aquela orquestra, é legal. Mas e aí? Não entendi nada daquela harmonia, não entendi nada daquilo. Mas eu achei legal, tá bom. Tem outros que vai falar assim, isso aí, presta esse negócio não, prefiro lá o meu outro estilo de música qualquer, eu prefiro aquele outro. Sabe que eu não entendi nada, fica aquele negócio tocando o tempo todo? E o que é isso? É o esplendor daqueles que já têm uma certa sensibilidade, que já consegue ver nas coisas mais lindas aquilo que o outro não consegue identificar. Já viram que tem uma história que é muito interessante, que Jesus vem andando num caminho com seus discípulos, não está na Bíblia, aí vem andando com seus discípulos e ele faz o seguinte, o cachorro tem um cachorro e o cachorro está todo estragado, está com mau cheiro, aí os discípulos passam de largo assim, né, dando a volta, aí Jesus não desvia do caminho dele não, vai na direção do cachorro. Aí os outros, mestre, vai passar perto do cachorro, o cachorro está cheio de bicho, mau cheiro, vai passar perto do cachorro? Aí ele não fala nada, ele chega perto do cachorro, olha para o cachorro, fica olhando para o cachorro, os discípulos distantes, né? Aí ele chega com a sandália que assim bate no dente do cachorro, que dentes lindos. Olha só, é a percepção daquele que é mais evoluído. O que é mais evoluído, ele não vai ver o mal. Ele sabe que tem o mal. É diferente. Mas não é o foco dele. Ele não está focado naquilo. Ele está focado no bem. Ele consegue ver em algo estragado, algo bonito. E o que normalmente nós fazemos? Nós vemos, às vezes até nas pessoas bonitas, algo estragado. A gente vê nas pessoas boas, algo estragado. A gente consegue identificar naquela pessoa que passou a vida toda nos tratando bem.
Um dia negou alguma coisa. Ah, não, aquele é chato pra caramba. Só porque te negou uma vez? Só porque ele tem, no meio de várias qualidades, ele tem um defeito? Aí você vai criticar ele por aquele um defeito? Ou vai ficar preso naquele um defeito daquele ser? Isso vale para os nossos relacionamentos diários, nossa pai, nossa mãe, marido e filho, e por aí adiante, e vale para os nossos amigos também, né? No trabalho. Quando a gente olha lá para o colega lá e fala assim, não faz aquilo direito. Pô, mas você faz um montão de coisas certas. E a gente fica aqui se preocupando com os detalhes. Mas por quê? Os detalhes ruins, né? É pior. O Cristo se preocupou naquele momento com um detalhe bonito. Um detalhe que era valoroso, que eram os dentes do cachorro. Então nós, enquanto seres em processo de evolução ainda, para demorar muitos séculos, para conseguirmos chegar aí, talvez, numa condição boa, a gente tem que começar a mudar o nosso jeito de pensar. Nós temos que começar a olhar para as pessoas e ver o bom dela. Né? Ver aquilo que é o ponto crucial, que ela é bonita, ela é interessante, ela tem valores, porque aí nós começamos a criar, como lá anteriormente eu comentei, criar felicidade, porque nós não estamos mais passando sentimentos ruins. Até porque, né, tudo aquilo que pensamos está aí, né? Tudo que nós pensamos está aqui. Nós, quando a gente faz um comentário ruim, esse comentário ele vira uma onda, né? Uma energia. E ela vai aí espalhando. E ela se junta a outros pensamentos ruins, e isso cria uma onda muito ruim, né? Então não é melhor a gente espalhar pensamentos bons, não é melhor a gente espalhar coisas boas, porque irá se unir a outros pensamentos bons e outros. Vai se fazendo uma onda cada vez melhor, cada vez maior, para que nós possamos não só estarmos em paz, mas também passarmos paz para aqueles que estão à nossa volta, né? No nosso convívio. E ele fala uma outra coisa também. Ó. Ele diz assim, ó, o progresso dos espíritos é de forma moral e intelectual. Nós temos que entender o seguinte. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de água aqui. Dá licença. Então nós temos o progresso. O progresso do espírito, ele se dá de forma moral e intelectual. Existe uma frase que é bem próxima disso aqui, quando ele diz que o progresso moral e intelectual, eles são as duas asas para a nossa evolução. Se nós cortarmos uma, não iremos voar. Então nós temos que ter o progresso intelectual e moral. Progresso a gente não pode, em alguns momentos, nós vamos mais pelo intelectual, esquecemos do moral. Em outros momentos nós vamos muito mais para o moral, esquecemos do intelectual. As duas são muito importantes. Imaginem que nosso mestre Jesus, que foi o arquiteto desse nosso planeta, ele não soubesse de física, química, biologia, ele ia construir? Difícil, hein? Até porque a gente sabe pela lei da natureza que as coisas não são assim. Ei, fiz, apareceu. Não, é construção, é trabalho. Jesus com seus arquitetos, com seus engenheiros espirituais, construíram o planeta. Essa construção, ela foi feita com conhecimento. Conhecimentos de física, de química, de biologia, e de matemática. Como Jesus ia construir sem saber isso? Então ele sabe. Então nós não podemos nos abster do conhecimento intelectual. Nós não também, muito menos, nos abstermos do conhecimento moral. O conhecimento moral te alavanca muito, mas ele tem que vir acompanhado do intelectual. Tem que vir acompanhado. Nós não podemos ficar parados no tempo, deixando a vida passar, deixando as coisas irem. Já estudei demais, né? Preciso mais. Espírita que fala isso, não, ainda não é espírita, muito espírita não. Por quê? Porque ele está se prendendo na vida física atual. Eu conheci uma velhinha, vi a história dela de uma velhinha espírita, com 80 e alguns anos aí para frente, ela terminou medicina. Com 80 para frente.
Aí, numa entrevista, perguntaram para ela assim, a senhora vai exercer medicina? Eu vou, até na hora que eu morrer. Ela falou assim, aí sim, né? Pode ser que você não exerça só 1 ano, 5 dias, né? Ou 10, sei lá, né? Mas quanto tempo? Aí ela falou assim, não estou preocupada com isso. Eu não fiz a medicina para essa encarnação, eu fiz para outra. Olha que legal. Ela estudou, porque ela falou assim, eu quero na outra encarnação já vir médico. Não vou precisar estudar tudo que eu estudei nessa. Porque eu já vai estar tudo aqui, ó, guardado dentro da minha cabeça. Quando eu pegar um livro assim, eu falo assim, isso aqui eu já sei. Isso aqui eu já sei. Né? Eu conheço uma pessoa que essa pessoa quando começou a estudar a doutrina espírita, né, logo quando era jovem, essa pessoa pegou o livro dos Espíritos, olhou para o livro dos Espíritos, começou a ler o livro dos Espíritos, eu conheço isso aqui. Eu conheço isso aqui, não é possível. Aí pegou, chegou para a esposa dele e falou assim, olha só, dá para você perguntar isso aqui, essas perguntas aqui para mim? Aí a pessoa foi perguntando, e ele foi respondendo, já conhecia a doutrina espírita. Aprendeu quando? Onde? Se ele nunca tinha estudado aquilo. Aprendeu em outra vida. E assim essa senhora vai na outra encarnação já vir com aquela ideia da medicina na cabeça. Então nós espíritas não podemos de forma nenhuma nos abstermos de estudar. Nós não temos que parar de conhecer. Conhecimento, seja qualquer conhecimento. Se você falar assim, mas eu não tenho paciência para estudar mais física, química, minha cabeça... Estuda música, faz dança, faz, sei lá, canto, faz qualquer coisa. Isso é conhecimento também. Conhecimento já vai pintar, né? Vai fazer alguma coisa que seja algo que irá acrescentar algo para você nessa encarnação. Quer dizer, você vai, só porque você já está com a vida estável financeiramente, está tudo tranquilo, aí você vai ficar parado e não vai fazer mais nada na vida? Não vai se aperfeiçoar? Não. O seu lado moral tem que progredir sempre. E o seu lado intelectual também tem que progredir. Nós temos que ter esse sentimento para que nós possamos, em cada encarnação, aproveitar o máximo dela. Tirar tudo que a gente puder tirar daqui nela, vamos tirar de proveito. Porque quando nós retornarmos para lá, que a gente retorne com o nosso saquinho de valores cheio, né? Que a gente não volte para lá com ele vazio, para que a gente não chegue lá e fale assim, puxa, perdi ali 70 anos da minha vida, o que eu fiz? Né? O que eu criei? Tem uma frase aí, que todos vocês já devem conhecer, que diz assim, um homem, ele tem que ter um filho, plantar uma árvore, qual é o outro? Escrever um livro, é isso? Ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Aí você fala assim, poxa, legal. Eu já plantei uma árvore, já. Escrevi um livro? Não escrevi. Tive um filho? Tive. O outro pode falar, não tive. Falei assim, então eu estou devendo um livro, como eu escrevi um livro, não é mole não, hein? É algo trabalhoso. Aí você vai, mas se nós pensarmos diferente, se nós vermos esta frase de uma forma alternativa, podemos dizer. O que é ter um filho? É ter alguém em que você vai dedicar muito cuidado, né? E que você vai deixar uma semente para o futuro. Você pode fazer isso em outras coisas? Pode. Você pode fazer isso com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos. Você pode fazer isso com o vizinho. Você pode fazer isso com outros valores. Você pode fazer isso com a música. É uma semente que você está plantando. Você está cantando, está plantando uma semente para você ter lá na frente. O que é uma árvore? Uma árvore é o quê? Uma árvore é aquela semente também que você tem, você joga no chão, rega, deixa ela crescer para dar fruto. Nós não podemos fazer isso na vida? Nós podemos sim. Nós podemos ver uma pessoa que é muito dura de coração e a gente é ali todo dia, jogar uma sementezinha nela e ficar regando. Uma hora ela vai crescer e vai dar fruto. Nós não estamos fazendo isso? Estamos. Aí nós vamos lá para o livro. O que é um livro? Um livro é aquele que escreve, pega o nosso pensamento, coloca ali, divulga. Por quê? A gente divulga
porque a gente quer que aquele conhecimento seja para todos. A gente não quer que seja só nosso. Se fosse só nosso, a gente guardava ali, né? Da nossa gaveta. A gente quer que todo mundo conheça nosso pensamento. Aquilo que a gente acha que é bom. Pode nem ser, mas é aquilo que a gente acha que é bom. Então, o que a gente tem que fazer com os nossos valores? Também isso. Nós temos que pegar aquilo que a gente acha que é bom e passar adiante. Não ficar para nós. A gente tem que passar adiante carinho, tem que passar adiante respeito, sinceridade, amizade. Então, quando nós pegamos essas três coisas e transformamos em outras coisas, a gente faz a vida ser mais fácil. Né? A gente pode não ter filho, a gente pode não ter feito um livro, mas a gente pode fazer todas essas coisas que nós comentamos aqui. Nós podemos transmitir tudo isso. É só uma questão de a gente querer. Né? E ele continua também falando uma outra coisa. Ele diz assim, ó, a encarnação é necessária para o progresso moral e intelectual. Então a gente volta aqui, eu comentei logo lá no início, ele diz assim, ó, o intelectual é pela obrigação do trabalho e o moral é pelo convívio. Então ele diz, quando nós, aquelas pessoas que falam assim, não vai trabalhar não. Não, trabalhar? Tem que acordar cedo, pegar ônibus, ônibus cheio, o chefe é chato. Não pensem mais assim. Se vocês estão pensando assim agora, não pensem mais. Por quê? Esse trabalho é uma obrigação para que você evolua intelectualmente, mas também moralmente. Por quê? Porque você está no convívio com pessoas. Convive com o chefe que é chato, você tem que ter paciência com ele. Convive com, se você é o chefe, você tem que saber olhar para as pessoas ali e falar assim, como eu vou lidar com esses funcionários que não querem trabalhar? Você também tem que ter esse jogo de cintura sem ser ruim, sem ser maldoso, mas também se portando como chefe, porque também alguém te cobra. Então, essa evolução, a obrigação do trabalho é a evolução intelectual. Se nós não tivéssemos o trabalho para fazer, provavelmente continuaríamos na pré-história ainda. Estaríamos lá porque não somos obrigados a fazer nada. Imagina todo mundo no paraíso que sem fazer nada. Alguém ia trabalhar? Tem fruta para comer, tem tudo lá, você não ia evoluir. Está tudo lá, tudo tranquilo, vai vivendo a vida. Morri, certo também. Mas quando existe o progresso, as coisas vão te cobrando. Cada vez mais você precisa de ter mais conhecimento, cada vez mais você precisa de ter mais oportunidades, mais valores intelectuais para você viver nesse mundo. É bom. Isso não é ruim, não. Você vê, antigamente, no meu tempo, né? Há muitos anos atrás, você tinha um nível de segundo grau, você, rapaz, tu tem segundo grau, né? Legal, nível secundário. Aí depois, falou assim, você tem nível superior? Eu falei assim, poxa, tem nível superior, né? Aí depois falou assim, tu tem pós-graduação? Tu tem mestrado? Agora já tem doutorado. E agora já tem pós-doutorado. Olha que loucura. Então, se você tiver só a graduação ali, tu não tem nada. Você tem que fazer isso tudo de novo. E lá chegar até no pós-doutorado. Daqui a pouco eles vão inventar o pós-doutorado e assim vai embora. Por quê? É a exigência do mercado. Aí você fala assim, mas o mercado está exigindo muito. Não, não é não. É a exigência de quê? Evolução intelectual. Cada vez que você é mais exigido, você mais se coloca na situação de se cobrar e de ser, de fazer. Né? Se não for assim, você não vai evoluir. Imagina, né? Se hoje não existisse o mestrado, doutorado, pós-doutorado, todo mundo ia ficar lá com sua graduação normal, ou seu nível médio normal, né? Aí você ia parar naquilo, hoje em dia não. Hoje você tem essas etapas todas, que são etapas dificílimas, não são fáceis de fazer, são etapas difíceis, e que você tem que ter um nível de concentração e de discernimento muito grande para fazer isso. É uma coisa que quem chega a doutorado, são poucas as pessoas que chegam a doutorado. Então, isso faz com que nós nos cobremos mais para que a gente continue sendo intelectualmente, melhorando intelectualmente a cada dia. É uma exigência do quê? Da vida. A vida tem que ser assim e tem que existir. Não vamos criticar, não vamos reclamar, não vamos falar que o mercado está ruim, tá isso, não está. É para que nós possamos evoluir mesmo. Faz parte do processo evolutivo nosso. E no processo moral, ele diz,
O intelectual é pela obrigação do trabalho. O moral é pelo convívio. Aquilo que a gente já comentou lá atrás um pouquinho, né? Nós convivendo um com o outro, a gente vai evoluindo moralmente. A gente vai aprendendo a respeitar o outro, a ouvir, a não criar tanto conflito por tão poucas coisas, né? A gente cria conflito porque o outro não deu bom dia pra gente de manhã. Acordou, não deu bom dia. Você não me deu bom dia hoje? Poxa, não tá com sono ainda, deixa ele, né? Então, nós temos que aprender a respeitar, aprender a olhar de maneira diferente, fazer igual ao Cristo, né? Olhar lá o dente bonito, falar assim, você acordou linda. Nem tá tão linda, né? Mas você acordou linda. A mulher já fica mais feliz. O marido acordou, você já fala assim, eu boto teu café hoje. Ó, ele já vai ficar mais feliz, né? Você não bota uma semana toda, mas hoje tu colocou, né? Então ele falou assim, puxa, ganhei um cafezinho hoje, olha, a mulher hoje tá legal comigo. Então a gente vai assim, a gente vai conquistando. A gente pode não ter condições de fazer todos os dias, mas um dia a gente faz, um dia a gente sorri, um dia a gente abraça, um dia a gente chega perto da pessoa está de cara feia, você dá um abraço forte nela, não fala nada. Deixa ela quietinha na dela, não tá chateada. Dá um abraço forte, deixa ela nela. Então isso faz o quê? É o convívio. Nosso convívio faz a gente evoluir moralmente. Não vamos achar, existem aquelas pessoas que falam assim, eu não dependo de ninguém. Mentira. Não é verdade. Se vocês espíritas pensam assim, estão equivocados. Nós dependemos de todo mundo. Todo mundo. Você fala assim, eu não dependo de ninguém. Quem produz sua comida? Quem distribui a eletricidade? Quem faz isso? Quem cuida da rede de esgoto? Você não depende? Não depende. Depende de muita gente, inclusive, né? Para viver. Então não existe quem não depende de ninguém. A gente sempre comenta o seguinte, vocês conhecem aquela rede do campo, né? Da trave, vocês conhecem? Aquela toda emendadinha, cheia de nós? Né? A rede lá do campo de futebol. Nós, como, né, Beto? Como. Então nós temos ali, cada gominho daquele, cada pedacinho daquele, cada nó daquele ali, somos nós. Nós somos um nó daquele. E aqui tem um outro nó, que é essa, um outro nó que é aquele, um outro nó que é aquele. Nós todos estamos interligados. Não estamos de maneira alguma isolados. O que eu sofro, o outro vai sofrer. O que eu faço de bem, o outro vai se receber de bem. O que eu faço de mal, o outro vai receber. Isso vai espalhar, não tem como. Nós somos interligados, todos nós. Não vamos pensar que quem está lá no sofrimento da guerra não é nossa dor. É nossa dor. Aquela dor lá é nossa. É a dor do mundo, é a dor daquele país, é a dor do ser humano, é a nossa dor. Nós não estamos longe deles, não. Nós estamos com a mesma dor deles. Então nós temos que constantemente, se não podemos estar lá para ajudar, nós temos que constantemente fazer a nossa prece por aqueles que é a nossa dor também. Quando nós tivermos um mundo de regeneração, onde todos nós estaremos propensos ao bem, aí sim nós podemos compreender, lá quando nós chegarmos lá, nós iremos compreender a nossa condição de hoje. Quando falarmos assim, poxa, aquelas dores eram tão ruins para todo mundo, né? Tinha guerra, tinha sofrimento, tinha fome, né? Eu não fiz nada. Nenhuma prece eu fiz. Olha que tristeza, né? Nós temos que nos lembrarmos das nossas preces, de todos que sofrem. Não só do meu filho, da minha mãe, daqueles que estão próximos da gente, não. Daqueles que são parentes, não. A gente tem que lembrar de todos aqueles que estão sofrendo, porque é a nossa dor. Queira ou não, é a nossa dor. E ele continua já encerrando, que ele diz, a encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos e voluntária aos espíritos superiores. O que ele está dizendo é o seguinte, que toda encarnação, toda vez que nós encarnamos, nesse momento que nós estamos aqui, né, encarnados, ele é inerente à inferioridade dos espíritos. Os espíritos, o espírito inferior, eles têm a obrigação de encarnar. O espírito superior, não. Ele não tem a obrigação. Ele encarna com um propósito de servir, de fazer algo que seja intelectual ou moral para a humanidade. A gente tem aí vários exemplos, né? Nós temos Gandhi, nós temos Francisco de Assis, nós temos Chico, nós temos Divaldo, nós temos o Cristo, né? Nós temos esses grandes ícones morais
que foram aqueles que vieram para trazer algo moral. Nós não temos Einstein. Nós temos Einstein. Nós temos tantos outros, nós temos Santos Dumont, que foram aqueles que vieram para elevar intelectualmente, elevar na ciência a humanidade. Então nós, aqueles que são inferiores, eles têm por obrigação vir para aprender moralmente e intelectualmente. E lá na frente, ele conseguir reencarnar já como um espírito para servir, um espírito para doar, para dar alguma coisa a mais, e não para evoluir. Então, por isso que nós temos que aproveitar a nossa encarnação, no máximo. Nós temos que pegar esse tempinho aqui que a gente tem, no máximo. Né? Eu estava conversando com um amigo daqui do Obreiros, e ele me falou o seguinte: eu estou numa fase que eu fico pensando se eu não estou perdendo tempo. Quando eu olho alguma coisa assim, que eu estou olhando para aquela coisa ali, eu falo assim, estou perdendo tempo com isso. Aí eu falei assim, tu sabe que eu estou na mesma fase? Eu acho que nós estamos ficando velhos. Né? Porque ele é mais ou menos da mesma idade que eu. Eu falei assim, nós estamos ficando velhos. A gente fica olhando para as coisas e fala assim, por que eu estou fazendo isso se isso não está sendo útil para nada? Então eu preferi fazer o quê? Quando eu me encontro nessa situação, esse amigo falando, o que eu faço? Eu largo aquilo ali de fininho e vou pegar um livro e vou ler. Vou pegar uma música, vou cantar. Vou pegar alguma coisa importante e vou fazer. Porque aquilo não está me acrescentando nada. Então, nós temos que, a cada dia, a cada momento, olhar com outro prisma. E quando fazemos isso, podemos ter a certeza que nós estamos melhorando e evoluindo espiritualmente. Quando nós começamos a observar a vida com outro olhar. Observar as nossas necessidades, que as nossas necessidades, por vezes, são tão pequenas. E a gente fica dando excesso de valor às nossas necessidades. Né? E quando a gente vê que nós temos todo um monte de coisas boas que acontecem com a gente se prende naquilo que é pequeno, aquilo que é simples. E deixamos de viver, deixamos de aprender cada vez mais. Muito obrigado e até a próxima.